E o STF deve julgar hoje ação sobre o término da desoneração a defensivos agrícolas. O Ministério da Agricultura já se posicionou e diz que, com o fim da isenção, o impacto será de 12 bilhões de reais ao produtor. Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em agro e produtor rural, Nestor Rain. Olá, Nestor, muito bom dia. Obrigada por nos atender nessa manhã. Eu sei que você estava em uma reunião agora, saiu para nos atender. Bom, já esse posicionamento claro do mapa do Ministério da Agricultura, dizendo aí nessa perda, aí, esse custo a mais para o produtor de 12 bilhões de reais. O que mais implicaria essa desoneração, o fim da desoneração, na verdade, sabendo que algumas culturas, por exemplo, como o algodão, utiliza-se muito dessa tecnologia, ou seja, o custo de produção aí com os defensivos chega a 40%, 42%, 43%. Como é que o setor tem visto e vai ficar com os olhos voltados para o dia de hoje? Bom dia para você. Bom dia, é um prazer estarmos juntos e podermos discorrer sobre esse tema tão importante. Esse é um problema jurídico, mas também é um problema divino, né? Porque o Criador, quando criou os homens, limitou a inteligência e liberou a burrice. Não há nenhum país com sistema tributário razoável no mundo que tribute insumos da produção. Então, isso em primeiro lugar, há um princípio universal de que, para que a produção chegue à mesa das pessoas com preços razoáveis, não haja tributação de insumos. O argumento de que isso é para proteger a saúde, não. Então, eu sou mais radical. Então, proíbe os defensivos agrícolas. Não se pode utilizar defensivos agrícolas no Brasil. Pronto, vamos ver o que vai acontecer. Porque isso desmoraliza a própria Anvisa, não é? Que entende que os defensivos agrícolas têm segurança na sua utilização, desde que ela seja feita de forma adequada, de forma correta, com equipamentos de proteção individual, em quantidades, com receituário agronômico. Então, não se está tratando de nada ilegal. Então, essa solução cerebrina que aconteceu aqui no nosso município vizinho de Santa Catarina, né, e causou a revolta de produtores rurais, que inclusive ajudaram a eleger o governador do estado, ela reverbera no país inteiro e a gente espera que hoje o Supremo Tribunal Federal ponha fim a esta aventura, a esse delírio, que é, antes de tudo, um delírio recheado de ignorância, de má informação e que vai causar grandes transtornos à produção agrícola brasileira. Pois é, Nestor, agora olhando, né, para esse lado que o PSOL, né, na verdade, que está liderando toda essa questão, todo esse debate, dizendo que com essa desoneração diminuiria o uso, seria mais adequado, ideal dos defensivos, né? Mas aí, por outro lado, claro, está o posicionamento do setor produtivo, dizendo que os produtores rurais estão cada vez mais conscientes e que sem isso... Pois é, na verdade o DEM disse que está fazendo, o PSOL, né, está fazendo a questão de entrar realmente com essa medida na justiça por conta da questão de você diminuir o uso dos defensivos agrícolas. Entendi. Só que em contrapartida vem o setor produtivo colocando o seu posicionamento que o produtor não está cada vez mais adequado às questões do uso correto, do uso consciente, né? Quais serão os desdobramentos na sua avaliação para o dia de hoje, visto que o setor, com essa notícia já falando do STF que será julgado hoje, o setor produtivo já vem se mobilizando lá em Brasília, em outras associações, organizações. Quais são os desdobramentos que você deve acreditar em relação a isso? Eu acho muito bom para o setor produtivo e muito bom para essa decisão do Supremo que isso seja capitaneado e apoiado pelo PSOL, que é o que há de mais atrasado na política brasileira. O PSOL apoiou a Coreia do Norte, né? O PSOL é obsolescência em forma de partido. Então, o fato do PSOL patrocinar já é um grande indicativo de que o Supremo Tribunal Federal vai, enfim, pôr final a essa aventura que é a tributação dos defensivos. Então, eu imagino que no dia de hoje, todas as entidades de produtores deverá estar acompanhando, através das suas organizações, do Supremo Tribunal Federal esse julgamento, e eu acredito numa decisão unânime do Supremo
Talvez tenhamos uma ou duas, unânime não, teremos uma ou duas defecções, mas no restante, acredito que a votação será para pôr fim a essa ideia de cobrar de retirar essa desoneração, porque isso significará, obviamente, um custo maior para a produção e isso vai acabar atingindo o consumidor. Isso é uma conta e uma equação muito simples e não vai de forma alguma trazer nenhum benefício à saúde de ninguém. Ou os defensivos agrícolas são liberados com segurança para serem utilizados na proporção adequada, ou se proíbe os defensivos agrícolas. Mas esse é o pior caminho, é o caminho que realmente não serve, não recomenda, não protege o interesse de ninguém, nem da saúde, nem de trazer produtos com preços adequados à população, não serve a ninguém. Isso é um solismo que iniciou lá com essa ideia, num momento assim de péssima inspiração, do governador de Santa Catarina, e tomou corpo, porque essa ideia de querer atingir a agricultura que produz com defensivos é uma ideia que encontra eco em alguns setores, só que eles não conseguem explicar como é que o mundo seria alimentado se nós não tivéssemos os defensivos, se não tivéssemos o plantio direto, se não tivéssemos os avanços pelos quais a agricultura passou. O que não significa descuidar da natureza, aplicar de forma equivocada, porque é um lugar comum dizer que até remédios importantes, se aplicados na dosagem errada, levam à morte. Exatamente, né? Visto que a gente tem aí no futuro projetado pela ONU aí uma população estimada em 10 bilhões de pessoas aí para o ano de 2050 e o Brasil vem liderando esse protagonismo no agro, na produção de alimentos, certo? Você falou tudo. Perfeito, então. Muito obrigada, Nestor. Ótimo dia. Até uma próxima. Agradeço a oportunidade. Um ótimo dia a todos.